abrir a nossa Bíblia no Salmo 27, no versículo 8. Salmo 27. Versículo 8. Diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, ó teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeite ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Amém? Amém. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar o Senhor, né? Buscar a face do Senhor, o coração do nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos. Estou feliz, gente, muito feliz. Muito feliz porque eu sirvo esse Deus maravilhoso. Amém. Isso é um tipo de alegria. Às vezes eu ando dando risada, eu paro, penso, sorrindo, dou risada, porque te serve um Deus que é maravilhoso. Amém. É um Deus poderoso. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus amado, tu és maravilhoso, Senhor. Ah, Pai, como nós te amamos, Jesus. Como nós somos gratos, Senhor, a Ti, por estarmos aqui na Tua santa presença. Senhor, vem neste lugar, neste momento. Ministra, Senhor, em nossos corações a Tua palavra. Oh, Senhor, faz presença aqui neste lugar. Ah, Pai, como nós somos felizes por servir a Ti, Jesus. Que esse momento seja um momento nosso contigo, Senhor. Que a gente possa sentir a Tua presença. Que o nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, estejam liberados, livres para receber mais de Ti. Senhor, que a gente não saia deste lugar da mesma forma que nós entramos. Ah, Senhor, porque está na Tua presença, Deus, não tem como sermos os mesmos, Senhor. Então, Senhor, vem neste lugar, Pai. Vem neste lugar, Senhor. Abençoe nossas vidas, Jesus. Abençoe esse culto. Abençoe todos que estão aqui. Todos aqueles que estão assistindo nesse momento. Que eles possam estar recebendo, Pai, do Teu toque. Que possam estar recebendo, Senhor, mais de Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. E nós exaltamos o Teu santo nome neste lugar. E nós Te aplaudimos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o nome dele. Meu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora Tu és
Shalom. Shalom. Glória a Deus, amém. A palavra que eu trago hoje de oferta, ela se refere ao Salmo 116, versículos 1 e versículo 2. E esse salmo, essa palavra, ela também veio trazida há uns 15 dias atrás, mas como o Senhor já tinha colocado no meu coração, eu fiz, então é ela mesmo, né? A palavra do Senhor sempre se renova e Ele tem sempre algo a nos falar. E aí, Salmo 116, versículos 1 e 2, que diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e entende as minhas orações. Ele me escuta com toda a atenção. Por isso, sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. E o versículo 12 diz: e agora, como posso pagar ao Senhor as coisas boas que Ele fez por mim? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Quanto Deus já nos tem dado. Deus nos deu a vida e a vida do seu Filho. Então, em Cristo Jesus, Ele nos deu a salvação. E diante de tudo isso, diante de tudo que Deus tem nos dado, o salmista nos faz essa pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para com Ele? E falando, pensando, separando essa palavra, eu comecei a pensar, né? Quando nós somos convidados a uma festa, de aniversário, né? De comemoração pela vida, ou de celebração de alguma coisa, um aniversário de casamento, a gente sempre tem a preocupação de estar levando um presente, né? E a depender da relação que a gente tenha com a pessoa, a depender do conhecimento que a gente tenha da pessoa, a gente se empenha em procurar dar o melhor, dar algo que aquela pessoa goste, algo que ela se identifique. Então é muito prazeroso isso. E aí a pergunta: que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me dado, pela vida que Ele deu, pela vida do Filho dele? Então que a gente tenha isso no nosso coração. O que eu dar ao Senhor? De que forma eu posso retribuir isso? Né? De que forma eu posso contribuir com tudo isso que Ele me fez, com tudo isso que Ele me faz, com tudo isso que Ele está fazendo? Então, ensinando essa palavra, eu te convido a estar trazendo suas ofertas, a estar trazendo seus dízimos, estar trazendo primícias, estar trazendo as ofertas de missões. Então, que a gente tenha isso no nosso coração. O que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Como oferta, como ministério, como trabalho na casa dele, como obras, como ações. Na próxima semana aí a gente vai estar tendo o nosso bazar, então pense nisso, venha trabalhar, venha ajudar, venha trazer algo para isso, amém? Amém.
Shalom, queridos. Bom estarmos na casa de Deus. A vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, sejam cheios da graça do Senhor. A vocês que estão pelas redes sociais também, são convidados a estar conosco, né? Aqui na casa de Deus. Mas sejam alcançados também pela graça e pela misericórdia do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então aí eu sou forte. Amém? Feche os seus olhos. Deus Santo, poderoso é o Senhor neste lugar. Nós te adoramos, ó Deus, por estar na tua casa, por estar na tua presença e pela graça que o Senhor nos dá e permite de ministrarmos a tua santa palavra. Que nessa noite a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, nos corações daqueles que nos ouvem, Senhor, e que ainda nos ouvirão no futuro, Pai. Que eles possam ser alcançados por essa graça, por este poder libertador da tua palavra. Ó Deus, que faz daquele que é fraco alguém forte, porque só através da tua palavra nós poderemos ser assim, Senhor. Nessa noite vem com o teu poder, vem com a tua glória neste lugar, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor amado, que impede o fluir da tua presença. Quebra as barreiras, Senhor amado, que impede que alcancemos a graça, que alcancemos o milagre que viemos buscar nessa noite. Que o teu poder seja manifesto neste lugar, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação e restauração sobre as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. O tema que eu trago nessa noite é o poder de Deus e as minhas fraquezas. Quantas fraquezas nós temos, não é verdade? O Evangelho é o poder de Deus. Literalmente é o poder de Deus. E se nós vivemos por Ele, nós podemos experimentar todos os dias da nossa vida milagres e milagres. Somos alcançados pelo poder de Deus nos fortalecendo, pela palavra do Senhor nos fortalecendo, dia após dia. Porque a cada vez que lemos a palavra do Senhor e lemos assim com aquele coração, né, voltado para o trono de Deus, nós percebemos que sempre Ele está falando com a gente, sempre Ele está ministrando ao nosso coração, sempre Ele está trazendo algo para nós. Amém? O poder de Deus. Aqui no capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios, ele fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma das coisas difíceis nos nossos dias é você demonstrar fraqueza em alguma área. Né? Para as pessoas no mundo, ser forte é você ser agressivo às vezes. Não, vou ter que reivindicar os meus direitos, né? Ou é você pagar com a mesma moeda. E tem tantas atitudes que para o mundo lá fora significa ser forte, mas diante de Deus não são. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, antes dele subir à cruz, ele passou um flagelo terrível. Ele foi açoitado, não é verdade? Ele foi humilhado, rasgaram as vestes dele, deixaram ele nu diante de uma multidão, cuspiram, bateram. E aí nós olhamos, ele passou por tudo isso. E a palavra do Senhor diz que ele passou por tudo isso em silêncio. Para o mundo hoje, uma atitude dessa é fraqueza. Mas tu és o rei dos judeus, né? Desce daí, faz isso, faz aquilo. Não, mas você é um líder
senão você é um advogado, você tem que responder à altura daquilo que você é. Mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra, naquele flagelo que Ele passou, de que naquele momento Ele era muito forte. O poder de Deus estava sendo aperfeiçoado e revelado para nós na vida dele. Quando Ele entregou a sua vida na cruz por nós, Ele poderia ter, com uma palavra, uma cena, não sei, ter destruído tudo, mas Ele não fez. A Bíblia fala que Ele ficou em silêncio, como cordeiro mudo para o matador. Então, o poder de Deus que o apóstolo Paulo cita aqui em suas cartas não é meramente o segredo de uma prosperidade, não é um milagre garantido que a pessoa quer. Nossa, isso sim é o poder de Deus. Não é uma filosofia de vida, mas é a pessoa viva do nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em nós. Então, o poder de Deus é a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo sendo revelada em sua vida. E dia após dia, Jesus era revelado na vida do apóstolo Paulo. O que o Senhor espera de nós nos nossos dias é que Jesus seja revelado através de nós. O poder de Deus sendo manifestado através das nossas vidas. Amém? Jesus Cristo, Filho de Deus, entregando-se por nós para nos libertar do império das trevas. Esse sim é o grande poder de Deus. Que libertação, não é verdade? Olhando para nós mesmos hoje, a gente pode refletir e perceber de quantas coisas fomos libertos. Você pode perceber isso hoje? Você consegue ver isso hoje? Aquelas atitudes de rompante que muitas vezes tínhamos, que a gente hoje respira, conta até 10, né? Você vê o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Antes você teria uma reação diferente. Antes você falaria coisas terríveis, mas hoje você não faz mais. Então o poder de Deus é aquela dinamite que detona os corações de pedra e faz deles corações de carne, sensíveis à palavra de Deus. Esse poder de Deus ainda é manifestado hoje, e Ele é livre. Nós podemos ler, nós podemos falar, nós podemos testificar, e nós devemos, acima de tudo, vivê-lo. Mas a respeito da fraqueza espiritual, existem 3 perguntas importantes que eu quero falar com vocês nessa noite. Que quando a gente lê esse texto aqui, o apóstolo Paulo falando, quais são as fraquezas que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza? A gente olha para o apóstolo Paulo, alguém tão grande, maravilhoso demais, um testemunho de uma história que nos edifica todos os dias, cada vez que lemos. Outra pergunta é: qual é a fonte das fraquezas? O inimigo das nossas almas? Ou é Deus? Existe algum propósito de Deus em tais fraquezas em nossas vidas? Qual era a fraqueza? Qual era o espinho na carne da vida de Paulo? Cada um de nós tem aquele espinho. Alguns dizem que era uma enfermidade. A Bíblia não confirma nada disso. Outros dizem, falam que até alguma fraqueza da carne. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nesse versículo 10, que nós lemos, ele diz o seguinte, ele responde: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas minhas fraquezas. Quando? Nas injúrias. Ei, você ser injuriado, você ser insultado, você receber afrontas, diz para mim se isso aí não requer de você uma atitude em Deus para não revidar. Ele fala nas injúrias, ele fala nas necessidades. Quantas necessidades ele passou, quantas dificuldades ele viveu,
passar falta das coisas. Tem um texto que fala que ele sabia viver em toda e qualquer situação. Ele sabia ser alegre na fartura, na abundância, né? Ele fala sobre isso. E ele fala nas perseguições. Você ser perseguido por amor a Cristo. Você é um pregador do Evangelho. Hoje, nos nossos dias, eu estava vendo o pastor André Valadão falando sobre as perseguições que o cristão vive. Que muitas vezes, para o mundo não acontece. Para os olhos do mundo, que acham que só eles são perseguidos nas suas dificuldades lá, o cristão não vive perseguição. O cristão vive perseguição desde o princípio do Evangelho. Desde o princípio do Evangelho somos perseguidos. Naquela reportagem ele revela quantos mortos aconteceram cristãos em 2022. Presos, afrontados, açoitados. O apóstolo Paulo, ele vivia esse tipo de coisa. Porque antes dele ser o servo de Deus, ele foi o perseguidor. Mas a partir do momento que ele começou a servir a Deus, ele começou a ser perseguido. Ele começou a viver afrontas. Ele começou a viver injúrias. Ele começou a viver perseguições. Ele começou a viver angústias. Sabe? Para um homem que tinha um poder nas mãos, que mandava prender, mandava açoitar, mandava matar, que o homem de Deus Estevão morreu ali aos pés dele, agora ele estava vivendo toda aquela afronta que um dia ele fez alguém viver. E ele não podia revidar. Ele não podia revidar como ele revidava antes. Ele não podia açoitar como ele açoitava antes. Ele não podia soltar palavras agressivas como ele falava antes. Querido, isso requer de cada um de nós um controle. Sabe? Um sujeitar a carne, um sujeitar a nossa carne. Um voltar-se para Deus. A fraqueza, o espinho. Talvez ali, não posso afirmar, mas imagina só a vontade que não dava de revidar, a vontade que não dava de falar algumas coisas. Quantas vezes como cristãos nós somos afrontados pela nossa fé, pelo que cremos. Nós cremos na palavra de Deus, não abrimos mão dela. Se o mundo quer viver as suas escolhas, que viva as suas escolhas, mas nós pregamos o Evangelho, nós falamos do amor de Deus, nós amamos a Deus e vamos viver para Deus. Vamos viver para Deus e com certeza vamos viver afrontas por causa disso. O pastor André também falava, imagina um jovem hoje ir para a faculdade com uma camiseta ali, dizendo que Deus criou o homem e a mulher. O que ele vai ouvir na faculdade? Imagina se você disser hoje, né? Começar a comentar sobre a criação hoje, você vai ser afrontado. Você vai ser afrontado. Que Deus fez o homem e a mulher, o casal, a vida, a família, a sustentação da família veio do Éden, foi aquela base que Deus criou. Se você prega hoje e fala, você vai ser afrontado e quem será preso, porque estão aí dizendo que até de prender a gente se falar. Afrontas, insultos. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo fala isso, e isso precisa ser vivo e claro nas nossas vidas. Hoje é uma noite de cura e libertação, queridos, e nós precisamos ver até que ponto somos livres, até que ponto somos libertos, até onde vamos com Deus diante de toda essa opressão que o mundo está aí, vindo com tudo em cima da gente. Nós temos a mesma liberdade, a liberdade de dizer que só Jesus salva.
Nós temos a mesma liberdade de dizer que só o Senhor é Deus, que amamos a Ele, que servimos a Ele, que cremos na Bíblia e carregamos a Bíblia sim. Nós temos a mesma liberdade. Se eles têm a liberdade de andar, de fazer como eles quiserem, nenhum de nós impede, de maneira nenhuma. A escolha deles, cada um vai prestar conta das suas escolhas no final diante do trono de Deus. Mas a nossa escolha é: eu escolho Deus. Amém. Eu escolho Deus. Sabe, as fraquezas deste mundo têm levado muitos a se desviarem do Evangelho. O medo, a insegurança, a fé, que precisa ser inabalável, tem se tornado tão fragilizada por causa do medo. Mas o apóstolo Paulo, ele sustentou firme a fé dele. Sabe, ele foi até o final. Ele continuou pregando o Evangelho. Ele foi aquele que viveu todas essas coisas. Então o espinho na carne, não, queridos, não era um pecado na vida dele, não. Não era, como muitos querem dizer por aí. Não era. Era bom talvez ver, ter consciência de que um dia ele foi perseguidor. Você já imaginou como você fica, depois que passa, cai a consciência de algo de errado que você fez? E aquilo às vezes vem para apertar você, confrontar você. Porque o mundo não sabe o que é perdão. O mundo não sabe o que a palavra diz sobre apagar os pecados, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O mundo não entende isso. O mundo acusa constantemente. Ah, mas você não é o apóstolo Paulo, aquele que perseguiu. Quem sabe, né? Não estudou isso. Quem você pensa que é para falar agora, né? Eu fico pensando porque eu olho para mim mesmo. Eu olho para mim mesmo. Às vezes eu chego em Goiás, em Cristalina, na casa de alguns irmãos, e volta meia conversando, vem alguns querendo trazer a pessoa que eu fui. Interessante que a última vez que eu conversava ali, eu disse: realmente você disse certo, eu fui, eu era, estava no passado, você falou certo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O mundo tem dificuldade de perdoar, o mundo tem dificuldade de reconhecer que quando Jesus entra na nossa vida, nós somos nova criatura, nós somos sim, porque decidimos ser. Decidimos ser nova criatura. O apóstolo Paulo, ele decidiu ser outra pessoa depois que teve um encontro com Jesus. Ele decidiu ser outra pessoa. E nós escolhemos viver para Deus. Talvez se fôssemos fortes, segundo o mundo, poderíamos retribuir os insultos, né? Rebater com ponência. Talvez se fôssemos fortes, poderíamos usar os recursos que temos contra aqueles que se levantam contra nós, né? Porque o mundo está aí se preparando para usar os recursos que tem contra a igreja do Senhor. Mas na realidade, geralmente não temos esse tipo de força, porque Deus também não permite. Nós entendemos isso. Viver para Deus. Viver para Deus é se sujeitar a Ele. É abrir mão dessa força humana. É ser fraco. Eu prefiro ser fraco e ir para o céu. Amém? Eu prefiro ser fraco e ir para o céu. Morar com Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala ali, né? Ele registrou no 1 Coríntios 4, 12 e 13, que quando injuriados, abençoamos, e quando perseguidos, nós suportamos, e quando caluniados, tentamos conciliar. Né? Nascendo com uma versão de entendimento assim, ele fala isso.
Você está sendo injuriado, meu irmão? Abençoe. 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 Está sendo afrontado, abençoe. Você está sendo perseguido, suporte. Suporte. Mas não é suporte, não. Ai meu Deus, eu sou obrigado. Não. Suporte com amor. Suporte orando. Suporte abençoando. Suporte. Você está sendo caluniado. Procure conciliar. Procure trazer paz. Paz. E ele acrescenta: nós nos tornamos como um lixo do mundo, o lixo de todas as coisas. Em outras palavras, esse estilo de vida, esse tipo de resposta ao abuso que parece fraco e miserável e débil, anêmico diante dos olhos dos seres humanos, para Deus é força. Para Deus é força. Deus quer uma igreja forte. Deus quer um povo forte como Ele, que suportou todas as afrontas, que viveu a morte de cruz. Mas que cruz para mim? Sim, cruz todos os dias para nós, porque precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos morrer para nós mesmos. Essas fraquezas, elas vêm muitas vezes, né? Os espinhos, as afrontas, muitas vezes vêm do inimigo das nossas almas. As afrontas vêm dele. Mas quando ele fala que o poder de Deus aperfeiçoa essa fraqueza, é porque Deus usa essas situações na nossa vida para revelar a glória dele, para revelar quem ele é em nós. Cada vez que nós voltamos e apresentamos o Cristo que vivemos, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Deus deseja nos libertar a ponto de sermos olhados e vistos pelo mundo. Ali vai um cristão, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Sim, aquela pessoa é realmente humilde. Aquele é um homem de Deus. Sabe? Porque nesses momentos Deus quer trazer humildade aos nossos corações. Aquele rompante apóstolo, aquele rompante Saulo de Tarso, aliás, agora era humilde o apóstolo Paulo. E era isso que Deus queria ver. Era isso que Deus queria ver. E é isso que Deus quer ver em nós também. Ele podia se gloriar de tantas coisas, mesmo depois que ele se tornou o apóstolo Paulo. Ele podia gloriar de tantas coisas. Ele fala de que certa feita foi ao terceiro céu, né? Conheço um homem, ele não disse que é ele, mas ele fala: conheço um homem aqui. E lá foi dado coisas que não era para ele revelar. Imagina o domínio próprio que ele teve que ter para não contar aquilo que ele tinha visto, que Deus havia mostrado para ele. Fala lá que não era lícito a ele contar, não era lícito a ele revelar. Imagina você guardar para você algo tão maravilhoso que você viu, e não era coisa ruim, não, era coisa maravilhosa. Eram coisas, sabe, maravilhosas que Deus mostrou para ele. Quantos de nós precisamos pisar no nosso orgulho, no nosso eu, quando Deus nos coloca numa posição um pouquinho mais? Precisamos, né, descer. Porque a natureza nossa, às vezes, é subir numa caixa de fósforo e achar que estamos falando. A natureza nossa é querer ser, é querer aparecer. Mas a palavra fala também desse poder sendo ministrado na vida dele, como ele guarda todo esse segredo. Segredo, irmão. A gente precisa aprender também a guardar isso. Ali foi um segredo de Deus que Deus colocou para ele. Mas existem segredos que ouvimos dos nossos irmãos. Existem conversas, diálogos, que não cabe a nós contar para ninguém. Não cabe. E precisamos guardar
guardar, sabe? Proteger o nosso irmão. Precisamos aprender a guardar aquilo que ouvimos. Deus, Ele quer trabalhar em nós, em nossa fraqueza. Na fraqueza que às vezes é essa, falta de controle, falta de domínio próprio. É uma fraqueza, né? De não se controlar, de não guardar segredo, de falar um pouco, de querer ser, de subir na caixinha de fósforo do nosso eu. Deus quer nos tornar humildes. A palavra fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Todas as vezes que nós nos vemos diante de alguma situação que quer levar a gente a uma posição que desagrada a Deus, e às vezes a gente vai precisar ir para o joelho e precisar orar muito, como o apóstolo Paulo fez, orar ao Senhor: Senhor, me tira esse espinho da carne, essa coisa que está me perturbando, que está tirando a minha paz. E o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa aí, na tua fraqueza, é nessa situação que você está. É desse jeito aí que eu quero aperfeiçoar você. É bem aí, nesse lugar que você não está conseguindo mesmo, que eu vou fazer você se tornar alguém que eu quero. É bem aí. É nesse lugar aí que o Senhor quer que você resista ao inimigo. O propósito de Deus é te tornar alguém humilde. O propósito do inimigo é nos esbofetear, é nos tornar escárnio diante dos homens. Mas o propósito de Deus é nos fazer humildes. Nessa noite, deixa Deus controlar essa situação na sua vida. Fazer de você alguém forte pela palavra, diante das fraquezas da sua vida, diante das dificuldades que você vive, diante das fragilidades que você tem. E reconhecer elas é um passo para revelar também essa força. Porque não pense você que você é tão forte assim. Porque às vezes não queremos contar e demonstrar para ninguém que somos. Mas nós somos pequenos. Nós somos frágeis diante da graça, diante da glorioso poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Quando o apóstolo Paulo ele não revela as coisas que ele viu, é bem como essa canção que estava cantando aqui: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ninguém precisa saber que eu tive uma revelação como essa. Ninguém precisa saber que quando eu orei por alguém, Deus curou aquela pessoa. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber, sabe? Que Deus nos usou para alguma coisa. Não. O poder de Deus se aperfeiçoa aí. A glória tem que ser para Ele. A honra tem que ser dada a Ele. A minha graça te é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Coloca a tua mão no teu coração. Olha para dentro de você. Quantas fraquezas você tem? Admita. Admita as fraquezas. Admita, porque o poder de Deus se aperfeiçoa aí. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
revelar o Senhor. Nós vamos revelar a tua glória em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém. Graças a Deus.